A paz do Senhor Jesus esteja com cada irmão. Amém? Que as bênçãos do Senhor possam vir sobre as vossas vidas e também sobre a minha vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, irmão, para fazermos uma leitura da palavra do Senhor e receber esta bênção sobre as nossas vidas. Amém? A Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nesta noite, amém? Através desta mensagem, nós vamos ser libertos pelo poder da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Peço que os irmãos abram a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 4. O versículo que nós vamos ler é o versículo 13 e o versículo 14. Amém? Livro de João, capítulo 4. O versículo são o 13 e o 14. Está escrito assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Glória a Deus. Amém? O Senhor Jesus, através dessa palavra, Deus promete saciar a nossa sede. Amém? Não só a nossa sede, mas também a nossa fome. Amém? Você crê que Deus pode saciar a tua sede e também a tua fome? Glória a Deus. Amém? Eu quero que vocês abram também no livro de 2 Coríntios. Segundo aos Coríntios, o capítulo 4 e o versículo é o 18. Amém? Está escrito assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Esta palavra, ela nos alerta para uma realidade. Esta palavra, 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, ela nos alerta para uma realidade espiritual. Amém? A Bíblia fala de fome e a Bíblia fala de sede. Todo ser humano, ele tem fome e ele tem sede. Todo ser humano, ele necessita comer e beber. Todo ser humano, ele necessita desta fome e dessa sede. A fome e a sede no corpo do ser humano, o homem carnal, ela dá um alerta em nosso cérebro. Quando estamos com fome, algo dentro do nosso cérebro nos avisa que estamos com fome, que estamos sentindo fome. E o nosso estômago começa a roncar. Sinal de fome. E o que nós fazemos? Nós comemos. Nós nos alimentamos. E nós nos saciamos do alimento. Assim também com a sede. Quando temos sedes, a nossa garganta ela fica seca. E nós buscamos algo para beber. Normalmente água. E tomamos água. Todo ser humano, todo corpo precisa de comer. Precisa de beber. Todo corpo carnal tem fome e tem sede.
Amém? Assim também ocorre com o homem espiritual. O homem espiritual. Quem é o homem espiritual? Quem é este homem espiritual? Quem é esta mulher espiritual? Somos nós. Nós que um dia entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Nós que um dia confessamos com a nossa boca, cremos em nosso coração, né, sobre o Senhor Jesus. Quem crê no seu coração e confessa com a tua boca ao Senhor Jesus que Ele é o único Salvador da nossa alma. O Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele se torna único Salvador da nossa alma. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor e nós ali nos tornamos um homem espiritual. Ali nós nos tornamos uma mulher espiritual. E este homem espiritual, esta mulher espiritual, carece de comer, carece de beber. Irmãos, amados, assim como o homem carnal, assim como nós, que vivemos num corpo de carne, precisamos saciar a nossa fome, saciar a nossa sede, também o nosso espírito. O nosso espírito, ele precisa, ele necessita de comer e de beber. Amém? O nosso espírito, ele depende do alimento. Ele necessita do alimento espiritual. Se nós, como homem, ficarmos algum tempo sem se alimentar, sem comer uma comida, sem nós ficarmos algum tempo sem beber água, nós ficaremos fracos e, consequentemente, ficaremos doentes. E se isso persistir, nos leva até a morte do corpo físico. Então percebe como nós precisamos comer e beber, como a fome e a sede faz parte do corpo, como nós precisamos. Se nós ficarmos sem se alimentar, algo sólido, comida, e sem beber água, nós ficaremos doentes e consequentemente morreremos. Assim também é o nosso espírito. Se nós não alimentarmos o nosso espírito, ele também fica doente. Ele também fica doente. E aí nós morremos espiritualmente. Porque nós enfraquecemos. Nós enfraquecemos. Nós ficamos fracos. Amém? Aqui no 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Quando você está se alimentando o seu espírito, você não está vendo. Você não está vendo, você está dando um alimento para o seu espírito, você não está vendo. Mas ele está se fortalecendo. Ele está se fortalecendo. E quando o seu espírito se fortalece, quando o seu espírito fica forte, acontece o que está escrito aqui no livro de João, capítulo 4, o versículo 13 e o versículo 14. Jesus respondendo disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.
Irmão, alimentar o espírito é vida eterna. Alimentar o espírito da palavra de Deus, alimentar o espírito da oração, alimentar o espírito da comunhão com o Senhor, alimentar o espírito com a intimidade com Deus, nosso Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, é vida eterna. Aí você não morre espiritualmente, aí você vive eternamente. Amém? Quando nós estamos fora de casa, né? Já se aprontando para sair do trabalho, para retornar aos nossos lares, de repente a gente para, dá uma fome, a gente para num lugar qualquer, numa padaria, numa lanchonete, e ali nós pedimos ali um lanche, né? Um lanche cheio de gordura, um lanche bem recheado, né? Porque quando nós estamos com fome, nós comemos com os olhos, amém? E nós pedimos ali um lanche, né? Um X gordura, juntamente com a Coca-Cola, amém? E ali nós saciamos a nossa fome. Só que ao chegar em casa, você se depara, né? Ali de repente com a sua esposa, junto com seus filhos, né? Fazendo ali um churrasco te esperando. Amém? E o que você faz? Você vai comer? Sim. Você vai comer. Mas você não vai estar mais com aquela fome. Você não vai estar mais com aquela sede, porque você já se saciou lá na rua. Você já comeu lá fora. Então você vai fazer o quê? Você vai só beliscar. Irmãos, toma cuidado com aquilo que você tem comido aí fora. Porque Satanás, é na fome e é na sede que ele começa a apresentar os pratinhos. É quando você tem fome e quando você tem sede que ele começa a apresentar os pratinhos mundanos. Pratinhos, irmãos. Pratinhos da sedução. Pratinhos do orgulho. Pratinhos da soberba. É na fome, é na sede que Satanás, ele se apresenta. Amém, querido? No livro de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, Jesus, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que nós não venhamos ficar beliscando os manjares do rei. Que nós não venhamos ficar aceitando os pratinhos que Satanás tem apresentado a nós. Vivemos, irmãos, hoje em um tempo de pandemia, onde muitos de nós estamos longe das igrejas, onde muitos de nós estamos se alimentando só através de lives, de vídeos. Amém? Mas será que realmente nós temos pegado a palavra do Senhor para se alimentar? Será que nós estamos orando para se alimentar? Será que nós estamos tendo uma comunhão, uma intimidade com o Senhor dentro de nossos lares? Amém? Tome cuidado, querido. Tome cuidado com aquilo que você tem beliscado aí fora. Tome cuidado com aquilo que você tem comido aí fora. Amém? Quando você se alimenta da palavra do Senhor, quando você se alimenta de Deus, dentro de você jorra rios de água viva. Amém? Fique com esta palavra. Medite nesta palavra. O Senhor está falando comigo e está falando com você. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Que Deus alimente o seu espírito a cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Amém? Glória a Deus.